Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira e já se foi a primeira semana de fevereiro. E eu começo essa edição falando sobre a medida provisória aprovada no Senado que agiliza a autorização para uso emergencial de novas vacinas aqui no Brasil. O texto dá um prazo de até 5 dias para a liberação de vacinas que já tenham aval de pelo menos uma agência internacional. A proposta vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. As vacinas contra a Covid-19 que já tenham aval internacional de ao menos uma entre as 9 agências existentes devem ser aprovadas de forma emergencial pela Anvisa no prazo de 5 dias. A determinação foi aprovada pelos senadores. Segundo o relator da MP da Câmara, deputado Geninho Zuliani, a medida pode agilizar a importação, a distribuição e o uso da vacina Sputnik, por exemplo, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya. Os resultados preliminares, publicados na The Lancet, apontaram que a eficácia da vacina é de 91,6%. A medida prevê que a Anvisa deve conceder autorização de uso emergencial se a vacina em análise já tiver sido autorizada em agências dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China, do Canadá, do Reino Unido, da Coreia do Sul, da Rússia ou da Argentina. O texto também diz que a aquisição de imunizantes pela iniciativa privada contra a Covid-19 depende de prévia autorização e monitoramento tanto da Anvisa quanto do Ministério da Saúde. E amanhã a campanha nacional de imunização deve ganhar um reforço com a chegada do primeiro lote de ingrediente farmacêutico ativo para a vacina de Oxford AstraZeneca, vindo da China. Esse será o primeiro dos 14 envios previstos para este primeiro semestre do ano. Cada remessa com o IFA será suficiente para produzir 7,5 milhões de doses. A Fundação Oswaldo Cruz informou que o primeiro lote de ingrediente farmacêutico ativo, o chamado IFA, para a produção da vacina da Oxford AstraZeneca no Brasil deve chegar no próximo sábado. O insumo já foi liberado por autoridades chinesas e vai desembarcar no Rio de Janeiro, onde segue para a Fiocruz, que fará a formulação e o invase das doses. O primeiro lote do IFA já estava pronto desde o último mês e o envio dependia apenas da licença de exportação e da conclusão de procedimentos alfandegários. Ao longo do primeiro semestre, devem ser enviadas 14 remessas, cada uma delas com insumo suficiente para produzir 7,5 milhões de doses. O acordo assinado com a farmacêutica europeia e a Universidade Britânica prevê a transferência de tecnologia para nacionalizar a produção, o que deve acontecer no segundo semestre. Quando isso ocorrer, a Fiocruz vai poder produzir mais 110 milhões de doses, chegando a mais de 210 milhões até o fim de 2021. O imunizante da Oxford AstraZeneca já está sendo aplicado dentro da campanha nacional de vacinação. Nos destaques internacionais, Jason Miller, o principal assessor do ex-presidente Donald Trump, informou que o republicano se negou a testemunhar no julgamento de impeachment, que está previsto para começar na semana que vem. A defesa ridicularizou o pedido do congressista democrata Jamie Raskin para interrogar Trump sobre o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. A recusa de Trump é anunciada 5 dias antes do início do julgamento no Senado do ex-presidente republicano, acusado de incitar a insurreição. Em seu segundo julgamento de impeachment, Trump é acusado de fomentar o ataque de seus partidários ao Congresso dos Estados Unidos, obrigando os legisladores a suspender o processo para certificar a vitória de Joe Biden, seu rival nas eleições presidenciais de novembro. Uma postagem feita no Facebook por um porta-voz da Liga Nacional pela Democracia denunciou hoje a prisão de um importante assessor de Aung San Suu Kyi, a líder deposta de Myanmar. Segundo a postagem do Facebook, Wan Ten, de 80 anos, foi preso nesta sexta-feira na casa de sua filha, onde estaria hospedado. O assessor da líder deposta é um veterano da Liga Nacional pela Democracia. Acredita-se que Aung San Suu Kyi, que foi acusada de ter violado uma norma comercial, permaneça em prisão domiciliar na capital. Joe Biden, presidente americano, pediu aos generais que derrubaram o governo de Myanmar para renunciar ao poder sem impor condições. A Casa Branca anunciou que cogita aplicar sanções específicas contra os militares golpistas. E mudando de assunto, aqui no Brasil, com a incerteza sobre o feriadão de carnaval, já que o governo decidiu que vai manter o ponto facultativo nos órgãos estaduais, a procura por pacotes de viagens para a data foi pequena, mas o setor está otimista para o segundo semestre.
O setor é um dos mais prejudicados por conta da pandemia e desde o fim do ano já vem retomando a procura para novas viagens ou mesmo para remarcar as que ficaram adiadas. A gente tinha 100% antes da pandemia, caiu para 20%. Hoje a gente já está de novo em 50% das viagens. E assim o turismo vem retornando aos poucos. Os principais destinos procurados são as praias do Nordeste do Brasil. Quanto a voos internacionais, eles por enquanto não são recomendados. Imagina, você vai para fora, fecha a fronteira e como é que você volta? Entendeu? E aí não tem muito o que possa ser feito, porque são decisões governamentais. Então não tem voo, não há, nem a companhia, se quisesse, poderia trafegar voo entre os países. Então, melhor coisa para quem quer viajar agora, espera normalizar, viaja dentro do Brasil, a gente tem praias lindíssimas, destinos lindíssimos e deixa a viagem internacional para quando estiver mais tranquilo. O empresário do setor ainda comenta que como falta uma definição para o carnaval sobre ser ou não um ponto facultativo aqui no estado, a procura para essa data em específico foi bastante pequena. O setor se organiza mesmo para as férias de julho e para o próximo semestre. A gente está bastante otimista, né? Então as pessoas passaram um bom período de isolamento, né? Dentro de casa, quarentena, então as pessoas querem rever os seus familiares, querem viajar, né? Querem ir para a praia, querem tirar uma semana de férias, querem descansar um pouquinho, sair dentro de casa. E com o anúncio de vacina, isso tudo vai ficar mais fácil, né? Então as pessoas vão se sentir ainda mais seguras, né, para poder viajar. Então há um otimismo muito grande dentro de todo o setor. A advogada Cristina veio ver um pacote para as próximas férias. Vai eu, meu esposo e minha filha, a gente está programando para julho. As fotos são um atrativo das belezas naturais, que são uma saída para aliviar o estresse da pandemia e do isolamento social. Mas será que dá para viajar e garantir a segurança em meio à pandemia? Seguindo a regra de distanciamento social, utilizando máscara, álcool gel, acho que não tem nenhum problema. E hoje São Paulo amanheceu com chuva, mas em grande parte do Sudeste há riscos de temporais o dia todo. Vamos conferir como fica o tempo no Brasil inteiro. Nesta sexta-feira, uma frente fria avança devagar pela costa de São Paulo e muda a circulação de ventos em várias áreas do país. A previsão é de chuva forte a qualquer hora em praticamente todas as áreas paulistas, inclusive na capital, no oeste e sul de Minas, na região de Goiânia, em Mato Grosso, até em áreas do sul do Amazonas, no Acre e também no estado de Rondônia. A chuva deve chegar forte entre a tarde e a noite no estado do Rio de Janeiro, na região de Vitória e também sobre a Grande Belo Horizonte. Algumas pancadas podem acontecer já pela manhã, mas intercaladas por várias aberturas de sol no Distrito Federal, oeste da Bahia e também no estado do Tocantins. Por outro lado, o tempo fica firme e com temperaturas baixas, principalmente pela manhã, em várias áreas da região sul, inclusive na capital Porto Alegre e também sobre áreas do centro-sul de Mato Grosso do Sul. Dia de sol, tempo firme e bastante calor à tarde em grande parte do Nordeste, inclusive nas capitais São Luís, Teresina e na região de Fortaleza. Em Salvador e em Natal, a chuva será passageira. Em grande parte das outras áreas do país, dia de bastante sol, com pancadas de chuva rápidas e isoladas. Em Curitiba, a mínima prevista é de apenas 15 graus e faz 18 graus pela manhã em Brasília. À tarde, a máxima chega a 30 graus na região de Cuiabá, faz 35 graus em Vitória e 34 graus no Rio de Janeiro. Essa edição fica por aqui, mas às 11 da manhã eu volto para falar sobre um sintoma que tem atingido pelo menos uma pessoa em cada 3 que pegam Covid-19, a queda de cabelo. Eu volto em menos de uma hora. Te espero.